Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Théo Marieta e este é mais um encontro para o estudo da obra Paulo Estevão, trazido a nós pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E para buscarmos aquela tão necessária ambiência para o estudo, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, trazido também pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido Chico Xavier. A mensagem, então, que leremos hoje é de número 36, intitulada Heresias. Emmanuel trouxe a nós uma passagem narrada na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 19, em que Paulo escreveu assim: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Vamos ver as considerações do benfeitor quanto às palavras de Paulo aos Coríntios. Recebamos os hereges com simpatia. Falem livremente os materialistas. Ninguém se insurja contra os que duvidam que os descrentes possuam tribunais e vozes. Isso é justo. Paulo de Tarso escreveu este versículo sob profunda inspiração. Os que condenam os desesperados da sorte não ajuizam sobre o amor divino com a necessária compreensão. Quer dizer-se do pai que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho por haver regressado à casa enfermo e sem esperança? Quem não consegue crer em Deus está doente. Nessa condição, a palavra dos desesperados é sincera, por partir de almas vazias, em gritos de socorro, por mais dissimulados que esses gritos pareçam, sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos ou científicos do mundo. Ainda que os infelizes dessa ordem nos ataquem, seus esforços inúteis redundam a benefício de todos, possibilitando a seleção dos valores legítimos na obra iniciada. Quanto à suposta necessidade de ministrarmos fé aos negadores, esqueçamos a presunção de satisfazê-los, guardando conosco a certeza de que Deus tem muito a dar-lhes. Recebamo-los como irmãos e estejamos convictos de que o Pai fará o resto. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui em mais esse encontro semanal para nos debruçarmos sobre as páginas do romance Paulo e Estevão. Que possamos hoje, a exemplo dos outros encontros passados, trazermos para nós mesmos as lições contidas no estudo de hoje. Se conosco, Senhor, abençoando-nos o intuito de aprendermos para evoluirmos e para trazermos para a nossa vida diária os exemplos que hoje leremos. Se conosco, amado Mestre, hoje e sempre, graças a Deus. Então, amigos queridos, vamos dar continuidade, ao estudo, mas fazendo aquele retrocesso para nos situarmos em onde paramos, o que vimos no estudo anterior, Então, no estudo anterior, nós vimos Paulo concordando abandonar a cidade de Bereia o quanto antes, depois de ser açoitado, preso e açoitado mais uma vez.
Então ele resolveu ir para Atenas, que era um desejo da sua juventude. O vimos pregando e sendo criticado, vítima de gargalhadas, ironias, sempre que mencionava Jesus e a ressurreição. E ficou muito abatido e decepcionado, pois seria a primeira vez que ele se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja. E ele ficou decepcionado porque ele imaginava que os atenienses, né, seriam cultos e que receberiam bem a boa nova. Mas não foi isso que aconteceu. Então ele foi levado por Dionísio, né, um homem culto e generoso, até o Areópago, que é um tribunal, para fazer contato com os mais sábios e inteligentes daquela época. Pregou e mais uma vez foi ofendido e ridicularizado. Sofreu muito com a indiferença dos atenienses, né? E ninguém quis acatar a ideia de fundar um santuário doméstico, né? Nem que fosse um santuário simples. Ninguém aceitou essa ideia. Então, tão logo se viu sozinho na igreja, né? Chorou copiosamente e se sentiu desamparado. Passaram muitos dias e ele suplicava proteção a Jesus. Quando estava completamente envolvido em incertezas e amarguras, Timóteo chegou de Corinto, trazendo notícias boas. E aí terminamos então o 6º capítulo e demos início ao 7º capítulo, intitulado As Epístolas. E o capítulo começa então com Timóteo contando que trouxe a avó Lóide e a mãe Eunice para Corinto, né, e que as havia acomodado. E, para a alegria de Paulo, contou ainda que havia encontrado Áquila e Prisca, né, aqueles amigos lá do deserto de Dan. E então ele saía de Atenas muito abatido e decepcionado, né? Sua tristeza não passou desapercebida para Timóteo. E apesar das recomendações de Timóteo, ele saiu a pé e não por mar. Independente de Timóteo ter chamado a atenção de que ele estava abatido e cansado, que seria melhor, né? Menos difícil, vamos dizer assim, ir por mar, mas ele não fez questão de ir a pé, de ir por terra, né? Estava debilitado, mas não se entregava, e porque ele aproveitava o caminho para ir pregando. Então ele fez isso, né? Ele foi pregando pelos 60 quilômetros percorridos, onde ia encontrando pessoas simples e humildes e foi fundando pequenas e humildes igrejas domésticas, né? E encontrou Áquila e Prisca, finalmente. Abraçaram-se com alegria, foi um momento muito feliz, contaram suas experiências, trocaram ideias. Prisca contou que foi uma vez agredida por israelitas, né, que a açoitaram, inclusive, e quem a socorreu foi o marido, a Áquila, né, que quando chegou do trabalho a encontrou toda ensanguentada. E Paulo, então, trabalhou como tecelão e no porto de Cencreia lembrou de Abigail, pois ela havia partido dali, né? Então ele não pôde se furtar a lembrança. Depois, deixa eu ver aqui as anotações, induziu Lucas a descansar em Troade e Timóteo e Silas trabalhavam como caravaneiros, né? Eles saíam com animais, né? Começaram, então, emissários de Tessalônica, Bereia e de outros pontos da Macedônia a vir buscar, né? A trazer questões e resolver muitos problemas. Tinham questões a resolver e pediam a ajuda de Paulo, né? E para aquelas igrejas fundadas por ele. E era então que Paulo foi pregar na sinagoga. Foi quando Paulo foi pregar na sinagoga, e durante muitos sábados
as discussões se prolongaram. E foi expulso por eles, que não queriam saber do Salvador, trazido por Paulo. Mais uma vez, incompreendido pelos israelitas. E ele então desistiu, dizendo a eles que levaria a boa nova aos gentios e que não mais àqueles de sua raça, que não queriam ouvir a boa nova. Os israelitas enfurecidos queriam agredir Paulo, mas ele foi protegido por um romano chamado Tito Justo e conseguiu sair da sinagoga sem um arranhão sequer. Tito Justo, aquele seu benfeitor, colocou então à disposição tudo o que fosse necessário para erguer uma nova igreja. E Paulo ficou muito alegre. Então foi adquirida uma casa onde iniciaram os serviços religiosos. E cooperaram naquela tarefa Áquila, Prisca, Lóide e Eunice. E a igreja de Corinto, então, foi erguida e tinha sempre a presença bem-vinda de Paulo. E quase diariamente chegavam emissários da Galácia, Pisídia, Icônio, Listra, Tessalônica, Chipre e até de Jerusalém. E os assuntos eram os mais diversos, os mais variados e urgentes. Todos eram urgentes. E era necessário manter a coleta para Jerusalém, afinal, Paulo começou essa segunda viagem missionária com a intenção de angariar fundos para a igreja de Jerusalém. Mas não podia também desprezar as igrejas fundadas nessa viagem anterior e precisava arranjar um meio, uma maneira de atender a todos, sem distinção. E sentiu-se muito incapaz. Então, ao sentir-se assim, incapaz de fazer tudo ao mesmo tempo, aproveitou o silêncio da igreja, no momento que estava sós, rogou a Jesus para que o socorresse, para que pudesse cumprir a tarefa. E nós paramos o nosso estudo, fizemos a pausa justamente neste ponto, em que ele estava recolhido, rogando a Jesus o auxílio. E a pausa, então, foi feita na página 377, para quem tem essa edição do romance, 377, no terceiro parágrafo. Então, vamos ver aqui a continuidade do relato feito por Emmanuel. Terminada a oração, sentiu-se ele, Paulo, envolvido em branda claridade. Teve a impressão nítida de que recebia a visita do Senhor. Genuflexo, ajoelhado, experimentando indizível comoção, ouviu uma advertência serena e carinhosa. Não temas, dizia a voz. Prossegue ensinando a verdade e não te cales, porque estou contigo. O apóstolo deu curso às lágrimas que lhe fluíam do coração. Aquele cuidado amoroso de Jesus, aquela exortação em resposta ao seu apelo penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas. A alegria do momento dava para compensar todas as dores e padecimentos do caminho. Desejoso de aproveitar a sagrada inspiração do momento que fugia, pensou nas dificuldades para atender às várias igrejas fraternas. Tanto bastou para que a voz dulcíssima continuasse. Quer dizer, foi só ele pensar naquela questão que a voz voltou a falar, A voz voltou a expressão a continuar, Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazer-lhes, simultaneamente pelos poderes do Espírito. Procurou atinar com o sentido justo da frase, mas teve dificuldade íntima de consegui-lo. Ele não conseguiu entender,
né? Apesar de sua grande inteligência, ele não conseguiu entender aquilo que Jesus dizia. Entretanto, a voz prosseguia com brandura. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome, né? Então, vamos ver aqui que as cartas de Paulo, elas serão o pensamento direto de Jesus. Os de boa vontade saberão compreender, porque o valor, quer dizer, os de boa vontade irão identificar que aquelas palavras vêm de Jesus, vêm do Mestre, né? Porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, né, de tudo aquilo que ele diz, da sua exemplificação e da sua vida, do modo como ele age e do modo como ele leva a sua vida, né? Então, o missionário, no caso Paulo, ele não precisaria estar em todos os lugares, pessoalmente, mas que era importante todos esses dados serem presentes, né? Isso que era importante. Continuou então a voz. Doravante, a partir de agora, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. Então, nós vemos aqui que Estevão, ele intermediou sempre, né, todo o contato entre Jesus e Paulo. Então, Jesus avisou a Paulo que isso aconteceria, que seu intermediário seria Estevão, que era quem estaria sempre. Se já vinha, né, acompanhando Paulo, agora ia ser constante, a presença constante ao lado de Paulo, né? O dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira. O silêncio voltara a reinar entre as paredes singelas da igreja de Corinto, mas, como se houvera sorvido a água divina das claridades eternas, conservava o espírito mergulhado em júbilo intraduzível. Recomeçaria o labor com mais afinco, mandaria às comunidades mais distantes as notícias do Cristo. De fato, logo no dia seguinte, chegaram portadores de Tessalônica com notícias desagradabilíssimas. Os judeus haviam conseguido despertar na igreja, lá de Tessalônica, novas e estranhas dúvidas e discussões, né, e contendas. Timóteo confirmava com observações pessoais. Reclamavam a presença do apóstolo com urgência, mas este deliberou, né, Paulo deliberou, resolveu pôr em prática o alvítreo, o conselho do mestre, e recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas. Então, nós vamos ver a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E nós vamos encontrar nessa primeira epístola que realmente eles estão lá. Estevão, Estevão é claro espiritualmente, mas Paulo, Timóteo e Silas, que é nomeado Silvano, né, mas é Silas. E continua Emmanuel. Assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, por intermédio da contribuição amorosa de Estevão, companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo. Então, nós temos aqui a beleza, não é? Temos o Estevão e seu algoz, Paulo, ambos unidos para divulgar o Evangelho, né? Ambos unidos na tarefa do Cristo e cuidados por ele e aproximados por ele.
percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, né? Porque Paulo ditava, então vemos aqui que Paulo ditava as cartas. Percebendo o elevado espírito de cooperação de todas as obras divinas, Paulo de Tarso nunca procurava escrever só. Ele sempre tinha alguém com ele, né? Buscava cercar-se no momento dos companheiros mais dignos. Socorria-se de suas inspirações, consciente de que o mensageiro de Jesus, não é, Estevão, quando não encontrasse no seu tom sentimental, as possibilidades precisas para transmitir os desejos do Senhor, teria nos amigos instrumentos adequados. Então ele estava sempre com alguém para que pudesse receber de Estevão a inspiração, caso ele não estivesse em harmonia naquele momento. Então é a mesma coisa que nós vemos, não é? As psicografias, quão necessária é a ligação, é a harmonia entre o espírito e o médium psicógrafo, né? Ele precisa estar em harmonia para poder perceber a mensagem, né? Tudo aquilo que o espírito gostaria de passar. E aqui mesmo, então, acontece. Então, já se precavendo, Paulo mantinha sempre alguém, né, do seu meio mais querido, mais cooperadores, né, com ele. Desde então, as cartas amadas e célebres, tesouro de vibrações de um mundo superior, eram copiadas e sentidas em toda parte. E Paulo continuou a escrever sempre, ignorando, contudo, que aqueles documentos sublimes, escritos muitas vezes em hora de angústias extremas, não se destinavam a uma igreja particular, mas à cristandade universal. As epístolas lograram êxito rápido. Os irmãos as disputavam nos rincões mais humildes, né, nos lugares mais humildes, por seu conteúdo de consolações. E o próprio Simão Pedro, né, recebendo as primeiras cópias em Jerusalém, reuniu a comunidade e, lendo-as comovido, declarou que as cartas do convertido de Damasco deviam ser interpretadas como cartas do Cristo aos discípulos e seguidores, afirmando ainda que elas assinalavam um novo período luminoso na história do Evangelho. Então, como Jesus havia dito, né, a Paulo, os de boa vontade reconhecerão, né, saberão compreender. E não teve dúvida. Simão Pedro reconheceu na hora que tratava-se de uma mensagens, né? Todas aquelas cartas que ele escrevia vinham inspiradas, vindas diretamente do Cristo. Altamente confortado, o ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquiana. Os cristãos da cidade viviam em um oceano de júbilos indefiníveis. A igreja possuía seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário, de remédios. Venerando as velhinhas, revezavam-se na tarefa santa de atender aos mais desfavorecidos. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo. Diariamente. Em seguida, à pregação central e ao movimento das manifestações de cada um, todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu por meio de profetismo. Vamos aqui a mediunidade, né? Os não habituados ao dom das profecias possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas a favor dos enfermos em uma sala próxima. O mediunismo evangelizado dos tempos modernos
é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Essa é uma informação interessante nos dada por Emmanuel, né? Deixa eu ver aqui as anotações. Está aqui. Seguindo. Como acontecia, por vezes, em Antioquia, surgiam também ali pequeninas discussões a respeito de pontos mais difíceis de interpretação, que Paulo se apressava a acalmar, sem prejuízo da fraternidade edificadora. Ao fim dos trabalhos de cada noite, uma prece carinhosa e sincera assinalava o instante de repouso. A instituição progredia a olhos vistos. Aliando-se à generosidade de Tito Justo, outros romanos de fortuna aproximaram-se do Evangelho, enriquecendo a organização de possibilidades novas. Os israelitas pobres encontravam na igreja um lar generoso, onde Deus se lhes manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário das sinagogas, em cujo recinto, em vez de pão para a fome voraz, de bálsamo para as chagas do corpo e da alma, encontravam apenas a rispidez de preconceitos tirânicos nos lábios de sacerdotes sem piedade. Irritados com o êxito inexcedível do empreendimento de Paulo de Tarso, que se demorava na cidade já por 1 ano e 6 meses, tendo fundado um verdadeiro e perfeito abrigo para os filhos do Calvário, os judeus de Corinto tramaram um movimento terrível de perseguição ao apóstolo. Pelos cálculos aqui, isso aqui está acontecendo entre os anos 52, 53, já, né, depois de Cristo. A sinagoga esvaziava-se, era necessário extinguir a causa do seu desprestígio social. O ex-rabino de Jerusalém pagaria muito caro a audácia da propaganda do Messias Nazareno em detrimento de Moisés. Era procônsul da Caia, com residência em Corinto, um romano generoso e ilustre, que costumava agir sempre de acordo com a justiça em sua vida pública. Irmão de Sêneca, né? Sêneca, o filósofo, Június Galho era um homem de grande bondade e fina educação. O processo iniciado contra o ex-rabino foi parar nas suas mãos, né? Sem que Paulo tivesse a mínima notícia, e era tão grande a bagagem de acusações levantadas pelos israelitas que o administrador foi compelido a determinar a prisão do apóstolo para o inquérito inicial. A sinagoga pediu com particular empenho que lhe fosse delegada a tarefa de conduzir o acusado ao tribunal. Longe de conhecer o móvel do pedido, o procônsul concedeu a permissão necessária, determinando o comparecimento dos interessados à audiência pública do dia seguinte. Então, as acusações feitas pelos israelitas eram tantas que o Június Gales não teve outra saída senão determinar, né, que ele fosse conduzido para ser levado ao tribunal. De posse da ordem, os israelitas mais exaltados deliberaram prender Paulo na véspera, num momento em que o fato pudesse escandalizar toda a comunidade. Eles queriam fazer mesmo barulho, né? À noite, justamente quando o ex-rabino comentava o Evangelho, tomado de profundas inspirações, o grupo armado parou à porta, destacando-se alguns judeus mais eminentes que se dirigiram ao interior. Paulo ouviu a voz de prisão com extrema serenidade. Outro tanto, porém, não aconteceu com a assembleia. Houve grande tumulto no recinto. Alguns moços mais exaltados apagaram as tochas, mas o apóstolo valoroso, em um apelo solene e comovedor, bradou alto:
Irmãos, acaso quereis o Cristo sem testemunho? Então, ali na escuridão, não teve dúvida, ele se manteve firme. A pergunta ressoou no ambiente, contendo todos os ânimos. Conseguiu apaziguar os ânimos, né? Sempre sereno, o ex-rabino ordenou que acendessem as luzes e, estendendo os pulsos para os judeus admirados, disse com acento inesquecível: estou pronto. Se entregou, não? Um componente do grupo, despeitado com aquela superioridade espiritual, avançou e deu-lhe com os açoites em pleno rosto. Pobre Paulo. Alguns cristãos protestaram. Os portadores da ordem do procônsul, de Galho, revidaram com aspereza, mas o prisioneiro, sem demonstrar a mais leve revolta, clamou em voz alta: Irmãos, regozijemo-nos em Cristo Jesus, estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou digno. Depois de levar um açoite no rosto, ele ainda conseguiu buscar apacentar as ovelhas. Irmãos, regozijemo-nos em Jesus Cristo, estejamos tranquilos e jubilosos, porque o Senhor nos julgou dignos. Grande serenidade estabeleceu-se então na assembleia. Várias mulheres soluçavam baixinho. Ácle e a esposa dirigiram ao apóstolo um inolvidável olhar e a pequena caravana demandou o cárcere na sombra da noite. Atirado ao fundo de uma enxovia úmida, Paulo foi atado ao tronco do suplício e suportou a flagelação de 39 açoites. 39 açoites. Ele próprio estava surpreendido. Sublime paz banhava-lhe o coração de brandos consolos. Não obstante sentir-se sozinho entre perseguidores cruéis, experimentava nova confiança no Cristo. Nessas disposições, não lhe doíam as vergastadas, as chicotadas impiedosas. Debalde, inutilmente, os verdugos espicaçavam-lhe o espírito ardente, furavam-lhe o espírito ardente, com insultos e ironias. Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina. Lembram que ele buscava essa paz que ele via em Estevão, via em Abigail, em Ananias, em tantos outros, e era uma paz em Gamaliel que ele não tinha e que ele buscava intuitivamente desde pequeno. Ele buscava essa paz divina. E aqui ele estava, No mundo interior, Deus concede a seus filhos, Essa paz que Deus concede. Vou ler de novo esse parágrafo, porque é importante, porque é uma coisa que ele buscava, Na prova rude e dolorosa, compreendeu alegremente que havia atingido a região de paz divina, no mundo interior que Deus concede a seus filhos, depois das lutas acerbas e incessantes por eles mantidas na conquista de si mesmos. De outras vezes, o amor pela justiça o conduzira a situações apaixonadas, a desejos mal contidos, a polêmicas ríspidas, mas ali, enfrentando os açoites que lhe caíam nos ombros seminus, abrindo sulcos sangrentos, tinha uma lembrança mais viva do Cristo. A impressão de estar chegando aos seus braços misericordiosos depois de caminhadas terríveis e ásperas, desde a hora em que havia caído às portas de Damasco, sob uma tempestade de lágrimas e trevas. Submerso em pensamentos sublimes, Paulo de Tarso sentiu o seu primeiro grande êxtase. Então, o êxtase aqui, como o desprendimento, o arrebatamento, o sair de si. Então, nós podemos ver no Livro dos Espíritos,
na questão 455 do Livro dos Espíritos, no resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista. Então, temos esses dizeres, né? No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acima presa unicamente por um fio, que mais um pequenino esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres. Então, é como nos vemos aqui a situação de Paulo, né? Cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser imaterial. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas como paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem cujo termo tem a felicidade de avistar. Interessante, né? Então, temos aqui bem a descrição do que é o êxtase, né? E é como nós vemos que Paulo está se sentindo aqui. Agora, também, se quiserem buscar no Livro dos Espíritos, as questões que falam sobre o êxtase vão da questão 439 à questão 446. Vamos poder encontrar tudo que temos lá escrito sobre este efeito do êxtase, né? Continuando. Desculpe, né? Que, continuando, não mais ouviu os sarcasmos dos algozes inflexíveis. Sentiu que sua alma dilatava-se ao infinito, experimentando sagradas emoções de indefinível ventura. Brando sono lhe anestesiou o coração, e somente pela madrugada voltou a si do caricioso descanso. O sol visitava-o alegre, através das grades. O valoroso discípulo do Evangelho levantou-se bem disposto, recompôs as vestes e esperou pacientemente. Só depois do meio-dia, 3 soldados desceram ao cárcere das disciplinas judaicas, retirando o prisioneiro para conduzi-lo à presença do procônsul. Paulo compareceu à barra do tribunal com imensa serenidade. O recinto estava cheio de israelitas exaltados, mas o apóstolo notou que a assembleia se compunha, na maioria, de gregos de fisionomia simpática, muitos deles seus conhecidos pessoais dos trabalhos de assistência da igreja. Június Gallius, muito cioso do seu cargo, sentou-se sob o olhar ansioso dos espectadores cheios de interesse. O procônsul, de conformidade com a praxe, teria de ouvir as partes em litígio, antes de pronunciar qualquer julgamento, apesar das queixas e acusações exaradas em pergaminho. Pelos judeus, falaria um dos maiores da sinagoga, de nome Sóstenes. Mas, como não aparecesse o representante da igreja de Corinto para a defesa do apóstolo, a autoridade reclamou o cumprimento da medida sem perda de tempo. Paulo de Tarso, muito surpreendido, rogava intimamente a Jesus fosse o patrono de sua causa, quando se destacou um homem que se prontificava a depor em nome da igreja. Era Tito Justo, o romano generoso, que não desprezava o ensejo do testemunho. Verificou-se então um fato inesperado. Os gregos da Assembleia prorromperam em frenéticos aplausos. Június Gallius determinou que os acusadores iniciassem as declarações públicas necessárias.
Sóstenes entrou a falar com grande aprovação dos judeus presentes. Acusava Paulo de blasfemo, desertor da lei, feiticeiro. Referiu-se ao seu passado acrimoniosamente. Contou que os próprios parentes o haviam abandonado. O procônsul ouvia atento, mas não deixou de manter uma atitude curiosa. Com o indicador da direita, comprimia um ouvido sem atender à estupefação geral. O maioral da sinagoga, no entanto, desconcertava-se com aquele gesto. Terminando o libelo, tanto apaixonado quanto injusto, Sóstenes interrogou o administrador da Acaia relativamente à sua atitude, que exigia um esclarecimento, a fim de não ser tomada por desconsideração. O procônsul, Gálio, porém, muito calmo, respondeu fazendo humorismo, fazendo graça. Suponho não estar aqui para dar satisfação dos meus atos pessoais, e sim para atender aos imperativos da justiça. Todavia, em obediência ao Código da Fraternidade Humana, declaro que, ao meu ver, todo administrador ou juiz em causa alheia deverá reservar um ouvido para a acusação e o outro para a defesa. Enquanto os judeus franziam o sobressenho, extremamente confundidos, os coríntios riam gostosamente. O próprio Paulo achou muita graça na confissão do procônsul, sem poder disfarçar o sorriso bom que iluminou repentinamente a fisionomia. Passado o incidente humorístico, Tito Justo aproximou-se e falou sucintamente da missão do apóstolo. Suas palavras obedeciam a largo sopro de inspiração e beleza espiritual. Június Galho, ouvindo a história do convertido de Damasco, dos lábios de um compatrício, mostrou-se muito impressionado e comovido. De vez em quando, os gregos prorrompiam, explodiam em exclamações de aplauso e contentamento. Os israelitas compreenderam que perdiam terreno de momento a momento. Quanto mais Paulo se expunha às histórias, quanto mais ele pregava, mais os israelitas perdiam terreno. E se davam conta disso. Ao fim dos trabalhos, o chefe político da Acaia tomou a palavra para concluir que não via crime algum no discípulo do Evangelho. Que os judeus deviam, antes de qualquer acusação injusta, examinar a obra generosa da Igreja de Corinto, porquanto, na sua opinião, não havia agravo dos princípios israelitas. Que a só controvérsia de palavras não justificava violências, concluindo pela frivolidade das acusações e declarando não desejar a função de juiz em assunto daquela natureza. Cada conclusão formulada era ruidosamente aplaudida pelos coríntios. Quando Június Galho declarou que Paulo devia considerar-se em plena liberdade, os aplausos atingiram o delírio. A autoridade recomendou que a retirada se fizesse em ordem, mas os gregos aguardaram a descida de Sóstenes e, quando surgiu a figura solene do mestre, atacaram sem piedade. Aqui numa forma jocosa de chamar Sóstenes de mestre. Tanto que está aqui entre aspas. Estabelecido enorme tumulto na escada longa que separava o tribunal da via pública, Tito Justo acercou-se aflito do procônsul e pediu que interviesse. Galho, entretanto, continuando a preparar-se para regressar à casa, dirigiu a Paulo um olhar de simpatia e acrescentou calmamente: Não nos preocupemos. Os judeus estão muito habituados a esses tumultos. Se eu, como juiz, resguardei um ouvido, parece-me que Sóstenes deveria resguardar o corpo inteiro na qualidade de acusador. E demandou o interior do edifício em atitude impassível. Foi então que Paulo, surgindo no topo da escada, bradou: Irmãos, apaziguai-vos por amor ao Cristo.
A exortação caiu em cheio sobre a turba, né, sobre a multidão numerosa e caótica e tumultuária, né? O efeito foi imediato. Cessaram os rumores e os impropérios e os insultos. Os últimos contentores, os últimos adversários, paralisaram os braços inquietos. O convertido de Damasco acorreu apressado, né? Acorreu pressuroso em socorrer Sóstenes. Ele cuidou de Sóstenes, cujo rosto sangrava. O acusador implacável do dia foi conduzido à sua residência pelos cristãos de Corinto para atender os apelos de Paulo com extremos cuidados. Então ele ainda pediu que o levassem à casa dele para que ele fosse cuidado. Grandemente despeitados com o insucesso, os israelitas da cidade maquinaram, né, tramaram novas investidas. Mas o apóstolo, reunindo a comunidade do Evangelho, declarou que desejava partir para a Ásia Menor, né, a fim de atender a insistentes chamados de João, na fundação definitiva da igreja de Éfeso, né, na Turquia, hoje Turquia, né, Ásia Menor. Daí temos aqui, quando fala de João, uma nota do autor espiritual, uma nota de Emmanuel, que diz assim, ao pé da página. João iniciou suas atividades na igreja mista de Éfeso muito cedo, embora não se desligasse de Jerusalém. Então, esse esclarecimento, né, que João, apesar de estar ligado a Jerusalém, ele iniciou suas atividades na igreja de Éfeso. Os coríntios protestaram amistosamente, procurando retê-lo, mas o ex-rabino expôs com firmeza a conveniência da viagem, contando regressar muito breve. Todos os cooperadores da igreja estavam desolados. Principalmente Febe, notável colaboradora do seu esforço apostólico em Corinto, não conseguia ocultar as lágrimas do coração. O devotado discípulo de Jesus fez ver que a igreja estava fundada, solicitando apenas a continuidade de atenção e carinho dos companheiros. Não seria justo, a seu ver, enfrentar novamente a ira dos israelitas, parecendo-lhe razoável esperar o concurso do tempo para as realizações necessárias. Dentro de um mês, partiu em demanda de Éfeso, levando consigo Áquila e a esposa Prisca, que se dispuseram a acompanhá-lo. Despedindo-se da cidade, teve o pensamento voltado para o pretérito, para as esperanças de ventura terrestre que os anos haviam absorvido. Visitou os sítios onde Abigail e o irmão haviam brincado na infância. Saturou-se de recordações suaves e inesquecíveis, e no porto de Sencreia, né, na Cássia, lembrando a partida da noiva bem-amada, rapou a cabeça, renovando os votos de fidelidade eterna, consoante os costumes populares da época. Ele raspou o cabelo todo, raspou a cabeça toda. Depois de viagem difícil, repleta de incidentes penosos, Paulo e os companheiros chegaram ao ponto destinado. A igreja de Éfeso enfrentava problemas torturantes. João lutava seriamente para que o esforço evangélico não degenerasse em polêmicas estéreis. No entanto, os tecelões chegados de Corinto deram-lhe mão forte na cooperação imprescindível. Em meio das acaloradas discussões que manteve com os judeus na sinagoga, o ex-rabino não esqueceu, não olvidou certas realizações sentimentais que almejava desde muito. Com delicadeza extrema, visitou a mãe de Jesus na sua casinha singela, que dava para o mar. Impressionou-se fortemente com a humildade daquela criatura simples e amorosa, que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher.
Paulo de Tarso interessou-se pelas suas narrativas cariciosas a respeito da noite do nascimento do Mestre. Gravou no íntimo suas divinas impressões e prometeu voltar na primeira oportunidade, a fim de recolher os dados indispensáveis ao Evangelho que pretendia escrever para os cristãos do futuro. Maria colocou-se à sua disposição com grande alegria. Então, vimos aí, não é, como era a casa de Maria, ainda em pé, hoje em Éfeso. Desculpem, acho que vale ressaltar também que Éfeso era a segunda cidade segunda maior cidade do Império Romano. À frente dela somente Roma. É um lugar importante, né? E também em 2015 ela se tornou patrimônio da humanidade. Então está lá, bem cuidada, vão manter aquilo, esperamos para sempre, não é? Vamos continuar aqui. O apóstolo, entretanto, depois de cooperar algum tempo na consolidação da igreja, considerando que Áquila e Prisca se encontravam bem instalados e satisfeitos, resolveu partir, buscando novos rumos. Debalde, não é em vão, os irmãos procuraram dissuadi-lo, rogando ficasse na cidade por mais tempo. Prometendo regressar logo que as circunstâncias permitissem, alegou que precisava ir a Jerusalém, levar a Simão Pedro o fruto da coleta de anos consecutivos nos lugares que percorrera. O filho de Zebedeu, João, que conhecia o projeto antigo, deu-lhe razão para empreender a viagem sem mais demora. Então, ele precisava ir a Jerusalém, depois de muitos anos, né, levar toda aquela coleta feita para ajudar a igreja de Jerusalém. Como já se encontrassem novamente ao seu lado, Silas e Timóteo fizeram-lhe companhia nessa nova excursão. Por meio de enormes dificuldades, mas pregando sempre a boa nova com verdadeiro entusiasmo devocional, chegaram ao porto de Cesareia, onde permaneceram alguns dias, instruindo os interessados no conhecimento do Evangelho. Sempre havia a oportunidade de pregar o Evangelho, né? Ele não perdia essa oportunidade. Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém, que era como Paulo gostava de seguir, a pé, porque ele ia pregando pelo caminho, né, e fundando igrejas domésticas, né? Dali, dirigiram-se a pé para Jerusalém, distribuindo consolações e curas ao longo do caminho. Chegados à capital do judaísmo, o ex-pescador de Cafarnaum recebeu-os com júbilos inexcedíveis. Simão Pedro apresentava grande abatimento físico, em virtude das lutas terríveis e incessantes para que a igreja suportasse, sem maiores abalos, as tempestades primitivas. Seus olhos, porém, guardavam a mesma serenidade característica dos discípulos fiéis. Paulo entregou-lhe alegremente a pequena fortuna, cuja aplicação iria assegurar maior independência à instituição de Jerusalém para o desenvolvimento justo da obra do Cristo. Pedro agradeceu comovido e abraçou-o com lágrimas. Os pobres, os órfãos, os velhos desamparados e os convalescentes teriam doravante uma escola abençoada de trabalho santificante. Pedro notou que o ex-rabino também estava alquebrado de corpo. Muito magro, muito pálido, cabelos já grisalhos, tudo nele denunciava a intensidade das lutas empenhadas. As mãos e o rosto estavam cheios de cicatrizes. Tantos martírios, né? O ex-pescador, diante do que via,
falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Então, Simão Pedro contando a ele o efeito que as cartas fizeram, né? Faziam ainda. O ex-pescador, vou repetir, o ex-pescador, diante do que via, falou-lhe com entusiasmo das suas epístolas, que se espalhavam por todas as igrejas, lidas com avidez. Profundamente experimentado em problemas de ordem espiritual, alegou a convicção de que aquelas cartas provinham de uma inspiração direta do Mestre Divino, observação que Paulo de Tarso recebeu comovidíssimo, dada a espontaneidade do companheiro. Por que ele se comoveu? Porque ele lembrou que Jesus falou, né? Que os de boa vontade compreenderiam. Além disso, acrescentava Simão prazerosamente, não podia haver elemento educativo de tão elevado alcance quanto aquele. Conhecia cristãos da Palestina que guardavam cópias numerosas da mensagem aos Tessalonicenses. As igrejas de Jope e Antipátride, por exemplo, comentavam as epístolas frase por frase. O ex-rabino sentiu imenso conforto para prosseguir na luta redentora. Então, ali ele recebeu mais um entusiasmo, né? Mais uma dose de entusiasmo para continuar a sua tarefa. Após alguns dias, demandou Antioquia, né? Viajou para Antioquia. Junto dos discípulos, descansou algum tempo junto dos companheiros bem-amados, mas sua poderosa capacidade de trabalho não permitia maiores intermitências de repouso. Ele estava sempre em ação, né? Nessa época, não passava semana que não recebesse representações de diversas igrejas dos pontos mais distantes. Antioquia da Pisídia sumariava dificuldades. Icônio reclamava novas visitas. Bereia rogava providências. Corinto carecia esclarecimentos. Colossos insistia por sua presença breve. Paulo de Tarso, valendo-se dos companheiros da ocasião, enviava-lhes letras novas, a todos atendendo com maior carinho. Em tais circunstâncias, nunca mais o apóstolo dos gentios esteve só na tarefa evangelizadora. Sempre assistido por discípulos numerosos, suas epístolas, que ficariam para os cristãos do futuro, estão, em sua maioria, repletas de referências pessoais, suaves e doces. Aqui, amigos queridos, então, faremos a pausa de nosso estudo e daremos continuidade em nosso próximo encontro. Então, vamos orar? Mestre amado, encerramos aqui, Senhor, o estudo do dia de hoje. Agradecemos a oportunidade de nos aprofundarmos em todas as ações de Paulo, em tudo o que aconteceu naqueles idos tempos. E agradeceremos sempre o privilégio de termos acesso às epístolas e que nós saibamos tirar-lhe proveito. Pedimos, Senhor, que abençoe os nossos lares, os nossos afetos, que esteja conosco, Senhor, a cada instante desta semana que nos separa de nosso próximo encontro de estudo. Que assim possa ser, com a graça do Pai Celestial. Então, amigos, aqui nos despedimos do estudo de hoje e queremos certamente estar juntos na nossa próxima semana, aqui no canal Videira Espírita. E na próxima semana, né, para dar continuidade ao estudo da obra Paulo e Estevão.
E então, até lá. Que a paz de Jesus esteja com todos nós.